Olá, tudo bem? Mais um Imóvel CWB Podcast no ar e hoje o assunto é taxa Selic e os rumos que essa taxa ou a baixa dela vai tomar aqui no ano de 2026. Muitos especialistas projetam para uma queda, muitos falam aí que vai ficar estável, enfim, mas isso acaba impactando diretamente aí para quem quer comprar e para quem quer vender imóveis. E por isso a gente vai falar aqui hoje com o Ricardo Maciel, da Exxon Imóveis, para falar sobre justamente isso, né? Trazer essas informações, enfim, como que o mercado financeiro e o mercado imobiliário está se movimentando aí diante dessa tendência, né, Ricardo? Então, a Selic ela já caiu para 14,75 e o que chama atenção não é só isso, né? É o que pode acontecer de agora em diante, né? A próxima reunião aí do Copom tem data marcada já, 28 e 29 de abril, né? E o mercado está fazendo suas apostas, né? O que, que você consegue sinalizar para a gente aí? Qual que é o sinal que você está vendo dentro de tudo isso? Léo, olha só, o mercado imobiliário ele funciona com crédito, tá? Então, imóveis financiados aí são 60, 70% da movimentação imobiliária no país. Com a Selic a 15%, realmente ficou caro financiar. A gente teve Selic há anos atrás, aí chegou a 2,5%, tinha imóvel sendo financiado a 3%. Nos últimos 5 anos, uma taxa boa, 6, 7% era uma taxa boa. Há 2 anos e meio atrás, uma taxa de 9% era boa. Hoje nós estamos falando de taxas aí na casa de 11,5%. A Selic está 15%, mas não reflete exatamente. Então, hoje a gente está falando entre 11% e 12% a taxa de juros para financiamento bancário, que é caro, tá? Realmente está financiando imóvel quem precisa, não está financiando imóvel quem está pensando em acumular patrimônio, investimento, porque o juros realmente está muito alto. O que acontece? O mercado já entendeu, já está sinalizado uma redução na taxa aí da Selic, e isso já começa a se refletir nas taxas bancárias. O que eu vejo? Tem uma perspectiva, uma projeção de chegar a 12,5%, mas muito comprador vai esperar isso acontecer, tá? Mas o mercado já está trabalhando nisso antes. Então, assim, eu entendo esperar a taxa Selic baixar pode não valer tanto a pena porque o mercado, os valores dos imóveis já começa a sofrer correção, já começa a ter uma movimentação por parte aí quem está vendendo ou construindo de entender que está na hora aí de mexer nos valores também. Mas, Ricardo, falando especificamente desse momento atual, né, que 14,75, fala-se muito aí de repente um novo corte, algo perto de 14,50, né? Se Sim. pensar aí no curto prazo, né? Mas isso aí já pode ser vir aí uma sequência de quedas do ano, né? Isso, quer dizer, muda o jogo aí da compra e venda de imóveis, o mercado imobiliário se Sim. movimenta como? Sim, muda. Como eu falei, o comprador vai se movimentar, ele vai achar que está mais barato financiar, ele vai colocar isso, ver se isso cabe no orçamento dele. Hoje, um dos principais erros do comprador é fazer essa conta, né? Cabe no meu orçamento, eu consigo pagar a prestação, eu vou lá e financio. Muitas vezes nem faz a conta direito. E detalhe, tá? Para você ter uma ideia, 0,5% a menos na taxa de juros, um financiamento de 500 mil, estamos falando aí de uma economia de pelo menos uns 60 mil reais no final do pagamento total desse financiamento. Então, assim, o timing é a coisa, é você ter o imóvel certo, achar uma boa negociação. Às vezes vale muito mais a pena você financiar agora, se você conseguir achar algo que realmente seja um bom negócio financeiro, tenha um bom desconto, do que às vezes você esperar baixar para 12,50, como o mercado está projetando, e acabar pagando mais caro ou nem comprando o imóvel que você queria. Mercado imobiliário é timing, é necessidade, é você falar, pô, encaixou, tá aqui, é bom para mim, vou fazer. Ricardo, se o mercado já projeta queda, né, nos próximos meses, né, o que que isso muda hoje no comportamento do comprador de imóveis, aquele que está buscando um imóvel para morar, enfim, para investir? Léo, o comprador começa a se movimentar, começa a visitar imóveis, começa a pesquisar, começa a comparar preço. A movimentação ainda ela está sutil, tá? O mais importante do que a queda, né, do 0,25 agora é o rumo que o mercado está tomando, o que o mercado está tomando. O mercado comprador começa de novo a despertar interesse aí e as coisas começam a movimentar. Não é uma coisa, um grande movimento.
0,25 representa ainda muito pouco. Eu acredito que vem um novo corte de 0,25 novamente, e depois tem projeções que aí vai baixar de meio ponto em meio ponto. Mas é mercado financeiro, depende de várias questões aí, questões até externas, né? Política financeira mundial. Então, assim, um ano, realmente 2026 é um ano economicamente falando turbulento, mas que tem sim um rumo definido: reduzir juros aí no Brasil a 12,5%. Mas onde o comprador ele se engana, ele acaba se enganando, né, ao focar só na queda de juros. Isso pode acontecer também, né? Sim, sim, é o que eu falei, ele fica esperando, né? Ah, vou esperar os juros baixar. Mas muitas vezes ele não entende que vai haver uma correção nesse valor do imóvel. Talvez essa conta nem feche a favor dele lá na frente. Talvez ele empate, talvez ele ganhe, ele tenha uma pequena vantagem. Então, assim, esperar o juro baixar é mais para quem pensa em imóveis como investimento, não para quem pensa em imóveis como uso, como moradia, tá? Então essa conta, ela é muito sutil mesmo. Recomendo ter um profissional junto para ajudar ao quê? Fazer um bom negócio, conseguir um bom desconto numa negociação. Acho que esse é o melhor caminho. Qual seria o erro mais caro de quem decide esperar, né, Ricardo? Já que a gente está falando sobre isso daí. O que pode acontecer, na minha opinião, é o seguinte: é o imóvel que ele imagina, que ele quer, que ele idealiza, esse imóvel específico, ele ter uma valorização maior do que o mercado na média geral, ou do que essa redução vai representar, entendeu? Hoje, assim, mercado imobiliário está valorizando, né? E detalhe, tudo aponta para que imóveis continuem tendo valor. Eh, Historicamente falando, imóvel nunca baixou de preço. Então, eu acredito que esperar não é vantagem. Vantagem mesmo é procurar o imóvel que te atende, conseguir uma boa negociação, sei lá, sair do aluguel, fazer essa transição, porque não vejo assim ganho financeiro em esperar a taxa de juros reduzir. E como alguém decide na prática se compra agora, né, ou se espera? Necessidade. Eu vejo que assim, vamos lá, qual é a tua necessidade? Vamos pegar exemplos distintos. Bom, você tem o dinheiro para a entrada, você tem condições de pagar uma parcela de um financiamento com os juros que está hoje, mas você vai esperar baixar os juros e continua pagando aluguel. Ou seja, jogando dinheiro pela janela todo mês, entendeu? Porque aluguel é um dinheiro que não volta. Nesse caso, não é uma boa estratégia você ficar pagando aluguel e não entrar num financiamento e comprar o imóvel que você pode comprar. Agora vamos lá, você mora na sua casa, você está mudando de casa por uma questão simplesmente de que quero ir para uma casa maior ou melhor, para dentro de um condomínio. É o momento de fazer esse movimento? Você tem tempo, você está instalado. Então, talvez seja. Mas então vai para o mercado, vai procurar o imóvel que te interessa e força isso, força uma boa negociação, né? Acha aquele imóvel que o vendedor realmente precisa vender o imóvel, que está disposto a conceder um desconto por um pagamento à vista, que está disposto a negociar. E aí sim você fazer um bom negócio negociando o valor. E Ricardo, falando especificamente aqui de Curitiba, né, onde que isso aparece primeiro, né? Quer dizer, onde que as pessoas podem ali olhar para esse cenário todo e onde que isso fica mais intensificado, vamos dizer assim? Léo, vamos lá. Curitiba é uma cidade que tem, né, ela tem uma gama de perfis de imóveis muito distintos e tem bairros assim que tem muito forte a característica. Eu vou pegar bairros assim tradicionais. Quando você fala, por exemplo, de Batel, você fala de Água Verde, você fala do Ecoville, que já é um bairro consolidado, né? São bairros onde não tem essa demanda, não tem essa oferta toda de imóveis, né, principalmente imóveis, às vezes, novos, prédios novos. São regiões mais difíceis de você ver grandes empreendimentos. Nesses lugares, tem uma escassez de imóvel. Então aqui, de repente, você quer morar numa região onde os imóveis são mais escassos, aqui realmente vai ter uma valorização, aqui realmente vai ter um movimento maior ali. Agora você pega bairros em formação, você pega bairros que já não têm tanta rotatividade. Vou dar um exemplo.
A Mercedes é um bairro que não está ainda no gosto do curitibano, é um bairro do lado do centro, um bairro residencial, que agora começou aí a criar uma vida, né? Tem um hipermercado novo ali que abriu, começou um movimento ali de revitalizar aquele bairro. Tem bairros do lado, na região ali das Mercedes também, o Gulang, tem vários lugares de Curitiba que o curitibano nem sabe onde fica. Tá? E bairros que eles estão, que têm imóveis à venda e que não tem toda essa demanda, não tem toda essa procura. Nesses pontos, você vai ter aí uma flexibilização. Você vai conseguir fazer bons negócios porque não são bairros procurados. Então, depende muito da onde você está querendo adquirir esse imóvel. Dependendo do lugar, você vai pagar mais caro. Dependendo do lugar, você vai fazer um bom negócio. Boa. E se alguém quiser se antecipar, Ricardo, né, a compra ali, principalmente o comprador, né? Se quiser se antecipar, né? Qual que seria o caminho correto, o caminho mais tranquilo aí para ele fazer, para ele traçar? Eu vejo assim, Léo, estratégia, né? Vou nessa palavra, né? Planejamento. Primeira coisa é o seguinte: se organiza financeiramente, vá ver como você vai pagar isso, vai pesquisar financiamento, se prepara para isso, tá? Procura realmente, né? Define o imóvel que você quer, a região que você quer, para você não ficar aí batendo cabeça e se empolgando com coisas que às vezes nem vai te atender. Segundo ponto que eu acho importante, ter um profissional do lado. Ter um corretor de imóveis, mas detalhe, um corretor profissional, alguém que realmente entenda do mercado, entenda de financiamento, entenda da parte da matemática da coisa. Para quê? Para te dar uma assessoria, para te dizer, olha, isso aqui é um bom negócio, olha, isso aqui não é por causa disso, disso, disso. Muitas pessoas compram imóveis hoje olhando somente pontos específicos, não olha o quadro geral. E aí erra, tá? E principalmente na parte financeira. Eu vejo muita gente comprando imóveis sem pensar no pós-compra. E o pós-compra, às vezes, arrebenta a pessoa. Comprou até bem um imóvel aqui, tal, mas quando você pega esse imóvel na mão, você descobre que você vai ter uma reforma gigante, você descobre que você vai ter que fazer um monte de coisa lá e que custa caro. Então, assim, ter um profissional com você, conduzindo você, eu acho que é fundamental para te dar segurança e principalmente para ajudar você a fazer um negócio vantajoso para você. E, Ricardo, o que que o mercado ele já percebeu, mas o comprador do imóvel ainda não conseguiu perceber? Que imóvel realmente ele é um ativo. Um movimento seria ali? Esperar muita confirmação, esse tipo de coisa? Vamos lá, o comprador não entendeu o seguinte, ele tá na emoção. A maioria das pessoas compram na emoção, não compra no planejamento, tá? E detalhe, se arrepende depois. A gente vê muita gente se arrependendo, falando, pô, comprei algo que não está me servindo, não era o que eu imaginava, a região não me atende, pesou para mim na prestação, a parte financeira pesou, gastei mais do que eu imaginei que gastaria no imóvel. Eu vejo muita gente cometendo vários erros, e detalhe, erros que duram por anos, não é uma coisa, errei, resolvo aqui, acabou. Não, errou no financiamento, não encaixou no teu orçamento, você vai ficar aí, né, sofrendo aí a parte financeira por um bom tempo. Então, o que eu vejo? O mercado já entendeu que o comprador está no emocional. E geralmente quem está vendendo não está nessa fase. Tá no racional, está fazendo conta, está entendendo o jogo. Perfeito. E, Ricardo, agora para a gente ir direto ao ponto, né? Com respostas rápidas e objetivas, né? Quem quer comprar agora? Primeira coisa. Para de ficar só pensando em taxa de financiamento, tá? Define bem o que quer, o que realmente atende, entende, qual é a tua necessidade, tem alguém perto de você te dando um suporte, toma cuidado para não, né, não entrar em furada e não fazer negócio com pessoas aí que não estão que tem problema aí, né, que quer realmente levar vantagem. Planejamento, né, não vai na emoção. Planeja, senta, define, pensa. Não entra na coisa do vou fazer agora, na correria, de qualquer jeito, porque imóvel não é uma calça jeans que você compra, não gostou, joga num canto ou vai na loja de troca. Comprou, meu amigo, o problema é seu. Erro que não pode cometer o comprador de imóvel.
ficar esperando o momento ideal, né? Ah, vou esperar baixar a taxa, vou esperar isso, vou esperar aquilo. Entenda o seguinte: imóvel é resultado de necessidade. Quando ele é resultado de desejo, né, você quer pagar mais caro por algo, ok, mas a maioria das pessoas não compra imóvel por desejo, compra imóvel por necessidade. Então, assim, tenha uma clareza e não fica nessa, vou esperar chegar o momento ideal. O momento ideal é na hora que você acha o imóvel certo, no valor que você pode pagar e que vai te dar o menos dor de cabeça possível. E como saber se é a hora certa de comprar o imóvel? Se a conta fecha, Léo, né? Se a conta fecha, tipo, cara, o que eu tenho aqui é o suficiente, eu consigo arcar com isso, esse imóvel realmente está alinhado com o meu momento de vida. Esse é um ponto importante. Vejo gente comprar um imóvel que não conversa com o momento de vida dela, tá? Então, assim, às vezes você compra um imóvel que é bacana, bem localizado e tal, mas não encaixa na tua vida, não encaixa na tua rotina, não encaixa no teu dia a dia, não atende a tua família, não atende o teu deslocamento. Então, assim, tem que entender que comprar um imóvel não é só, você não está comprando só tijolo, tá? Você está comprando tua vida, né? O teu dia a dia. E isso, às vezes, quando compra errado, pesa. E o que define uma boa compra, Ricardo? Negociação, uma negociação correta. Eu vejo assim, uma boa compra é aquele negócio que você adquire e fala, porra, paguei um valor correto, não corri riscos, o que eu comprei realmente me serve, me atende, né? Tem uma utilidade mesmo, não complica a minha vida, pelo contrário, simplifica a minha vida e me traz uma satisfação de possuir aquilo que eu adquiri. Então, assim, são vários fatores. Eu acho que é por aí. E, Ricardo, você falou muito, né, de sempre comprar, né, fazer uma negociação com um especialista junto. Mas se a pessoa decide fazer sozinha essa negociação? Tá correndo risco e contando com a sorte, tá se arriscando. Na minha opinião, tá se arriscando, né? Comprar uma coisa, eu falar assim, vou comprar uma camisa numa loja e tudo certo, né? Não gostei, deixa lá jogada no armário, dou para alguém, acabou. Outra coisa é você comprar um imóvel, patrimônio, é uma coisa e detalhe, imóvel estava ele estava enquadrado na questão patrimônio num ativo. Hoje vou te falar, hoje ele tem um viés fiscal muito forte. A Receita Federal está vindo para cima do mercado imobiliário com tudo, tá? Então tem aí um ativo fiscal e mal comprado também lá na frente pode te gerar problema. Perfeito, Ricardo. Então, para a gente finalizar aí, a gente falou muito, né, principalmente sobre taxa de juros, né, clareza e tudo mais, né? Esse encerramento, o que você daria de última mensagem aí para os ouvintes do podcast? Olha só, você está comprando um imóvel, como a grande maioria, compra por necessidade, não está comprando por desejo somente, tá? O que eu digo? Planejamento, estratégia e, novamente, tenha um profissional junto com você nessa jornada. Não saia fazendo isso sozinho, não saia fazendo isso achando que você sabe o que está fazendo, por quê? Hoje, imóvel, nós estamos falando de parte financeira, tributária, fiscal. A gente está falando de um monte de coisa que permeia isso. Não é simplesmente ir lá, gostei, vou comprar. Quando você compra um imóvel, principalmente um imóvel usado, você tem que entender que você está comprando muitas vezes lá um gato ensacado, tá? Então, tenha um acompanhamento profissional. Não abra mão disso. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Acho que ficou bem claro, né, essa questão de juros, né, de questão também de planejamento, de estratégia, de ter também um profissional acompanhando, né? Sim, Então, acho que isso é bem importante aí na hora de comprar um imóvel, com né? certeza, Léo, com certeza. Então é isso. No próximo episódio, então, a gente vai falar como agir na hora de decidir sobre a compra de um imóvel e como identificar imóveis que realmente estão alinhados com a necessidade e capacidade, né? E que ainda são bons negócios, né? Falando de valores, né? Que não subiram, enfim, antes do mercado se ajustar. Você quer dar um spoilerzinho aí pra gente, Ricardo? É isso. O próximo episódio vai também falar sobre isso, porque a gente entende o seguinte: o mercado vai virar comprador, tá? As pessoas que estão aí há 2 anos aí esperando esse movimento de baixar juros começa a se movimentar. E quem está fazendo isso, quem está entrando nessa fase, eu acho que chegou a hora de começar a estudar um pouco mais, ouvir um pouco mais de informação sobre isso, para ter uma clareza para ir e fazer o movimento do jeito certo. Perfeito?
É isso. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado e até lá.